tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para lá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Levanta a tua mão para cá para me abençoar, Senhor. Que as revelações que o Senhor me deu possa ser traga aos corações do teu povo, para que eles possam entender os teus planos, em nome do Senhor Jesus. Presta atenção, irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui. Você já parou para pensar que o lugar da sua maior dor pode ser o endereço do seu maior chamado? Eu vou repetir. Você já parou para pensar que talvez a sua dor é o endereço do chamado que Deus tem para você? Presta atenção que quando a gente começa a ver os planos de Deus, é que a ferida de José foi o caminho para Deus promover ele. E se você for entender aqui, é que quem mais feriu foi a articulação do plano de Deus para promover José. Quando você começa a analisar aqui, você vai ver que se você foge da dor, meu querido, significa que você ainda não discerniu o processo de Deus. Eu vou repetir isso aqui bem devagar para você entender. Se você foge da dor, se você foge daquilo que Deus colocou na sua vida como processo, você ainda não discerniu o que Deus tem para você. Presta atenção. A vida de José vai nos ensinar algumas coisas, irmãos, e eu preciso falar isso com mais maturidade, porque a igreja precisa crescer em maturidade. Quando a gente cresce em maturidade, a gente consegue ver o céu sobre a nossa vida. Quando a gente cresce no mundo espiritual, aquela vida pequena, raquítica, espiritual já passou. Agora você não é governado pelas suas feridas e nem pelo ambiente, você é governado pelo poder de Deus. Levanta a mão você que é governado pelo poder do Senhor. José, a vida de José vai nos ensinar algumas coisas. Primeiro, como lidar com o processo. A segunda coisa que a vida de José vai nos ensinar, como lidar com as pessoas. A terceira coisa que a vida de José vai nos ensinar. Essa é uma terceira coisa que nós vamos aprender hoje. A vida de José nos ensina como lidar com as feridas da vida. E a vida de José nos ensina como ter domínio próprio. A vida de José também nos ensina a ter discernimento espiritual elevado. Quando você começa a ver a vida de José, e esse texto, eu vou deixar isso bem claro aqui para vocês, que é a revelação de Deus. Esse texto nos ensina que Deus transforma traições em salvação. Eu vi um glória a Deus? Eu vou falar de novo para você dar um glória a Deus, porque aí você vai sair do seu coração e vai entrar no plano de Deus. Esse texto nos ensina que Deus transforma traições em salvação. Agora sim o povo está entendendo o que Deus está falando. Presta atenção que nesse contexto, quando os irmãos de José chegam até José, Deus preparou um cenário, irmãos, porque Deus ele gosta de tratar a vida do homem. Você vai ver que já se passaram 2 anos de fome, e José já estava como governante sobre o Egito. Se você entender a vida de José, primeiro Deus pega José, coloca ele com os irmãos vendem ele, ele fica no poço, depois é vendido, e depois que ele é vendido, ele vai para a casa de Potifar. É um pré-treinamento para que Deus queria fazer com ele. E na casa de Potifar, ele começou a ser mordomo de tudo que Potifar tinha. E ele começou a crescer e fazer o trabalho dele bem feito. Porque quem faz o trabalho dele bem feito não é só os homens que observam, é Deus que observa. Tudo aquilo que Deus te entregar na tua mão, faça com diligência. Faça como se dependesse, a sua vida dependesse disso. Porque não é só os homens que vê, é Deus que vê também. Depois que ele foi aprovado na casa de Potifar, Deus precisava ver se ele era aprovado também na prisão. E na prisão ele também é aprovado. E chegou o momento em que Deus falou, o treinamento de José acabou, agora eu vou colocar ele como general, como cabeça, e Faraó está precisando de um pai, e eu vou colocar ele como pai de Faraó. A palavra de Deus nos deixa bem claro isso. Ou seja, aquele que é conselheiro do Egito. Você presta atenção que quando a gente começa a ver aqui a vida de José,
Deus começa agora, depois de 2 anos. José já tinha esquecido a ferida dele, José já tinha esquecido a traição, José já tinha esquecido os irmãos, José já estava numa outra vida, vivendo uma nova vida, uma vida diferente que parecia um sono. Mas Deus olhou para José e falou: agora está na hora de eu mexer aonde José ainda não venceu. Aonde? Na ferida. Presta atenção que agora Deus começa a movimentar um cenário, e Deus traz os irmãos de José para encarar José, porque agora ele vai ter que encarar a traição dos irmãos dele sobre a vida dele. Se você analisar aqui, e o que eu acho lindo do caráter de Deus, irmãos, eu gosto de falar de Deus. Falar das pessoas para mim não me importa, agora falar de Deus eu gosto. Sabe por quê? Quanto mais você fala de Deus, mais você aprende com Deus, e mais junto que você tem estar com Ele. Olha o caráter de Deus aqui. Vamos esquecer José um pouquinho. Vamos ver o plano de Deus. Olha o caráter de Deus, que eu acho lindo todos os dias quando eu pego a Bíblia e vejo o que Deus tem com o homem. Primeiro, Deus não desperdiça feridas no homem. Era para você ter dado glória a Deus. A segunda coisa, Deus não vai desperdiçar a traição que fizeram com você. Dá glória a Deus. A terceira coisa, Deus não vai desperdiçar os seus machucados. Dá glória a Deus. Deus não vai desperdiçar as lágrimas nos seus olhos. Dá glória a Deus. Deus também não vai desperdiçar a dor dessas lágrimas. Dá glória a Deus. Deus também não vai desperdiçar o seu momento de angústia. Dá glória a Deus. E Deus também não vai desperdiçar o seu sentimento de vingança. Pode dar glória a Deus. Olha que coisa linda. Por quê? Tudo na mão de Deus vira um processo. Tudo que passa com você vira um processo na mão de Deus. Talvez você está passando uns negocinhos hoje pensando: meu Deus, por quê? Porque Deus falou assim: já começou meu processo. Presta atenção que a Bíblia vai nos falar em Gênesis 44:1. Então José deu ao seguinte ordem ao administrador do palácio: coloque nos sacos que eles trouxeram todo o cereal que puseram carregar, e coloque o dinheiro de cada um de volta no saco. Depois coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro dele. O administrador fez tudo conforme José ordenou. Lá em Gênesis 44:12, o administrador do palácio examinou a bagagem de cada um, começando pelo mais velho até o mais novo, e o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Quando os irmãos viram isso, rasgaram as vestes. Depois colocaram a carga de volta sobre os jumentos e retornaram à cidade. José ainda estava em seu palácio quando Judá e seus irmãos chegaram, e eles se curvaram até o chão diante dele. O que vocês fizeram? Exigiu José. Não sabe que um homem como eu é capaz de prever o que vai acontecer? Oh, irmão, olha que coisa linda. Nesse momento aqui, José entendeu que se os irmãos dele viessem só buscar o mantimento, e ele, com o discernimento do céu que ele tinha, eles nunca mais poderiam ver os irmãos dele, e os irmãos dele não entenderiam o plano de Deus sobre a vida dele. José então arquiteta um plano, e começa a fazer um plano como forma de observar como os irmãos reagiriam, para ver se eles aprenderam, para ver se eles estavam fazendo diferente, para ver se o caráter deles mudaram. Você presta atenção que nesse momento, a ferida de José, olha aqui, irmãos, quando José viu os irmãos dele que vendeu ele, rasgou as suas vestes e ainda contou para o pai que ele tinha morrido, quando ele foi vendido, quando ele vê os irmãos dele, a ferida se abriu. E naquele momento, a ferida de José começava a clamar dentro dele. Quando José vê os irmãos dele, irmãos, aquela ferida começou a gritar em José: ali quem te traiu, ali quem te vendeu. E não receberam nenhum dano pelo mal que fizeram a você. Naquele momento, aquela dor, aquela voz que esmagava o coração de José, começou a gritar dentro dele, mas também teve uma outra voz que abafou essa voz. A voz do domínio próprio, a voz do Espírito de Deus, a voz daquele que pega o barro, eita glória, faz um novo vaso para ser usado na mão de Deus. Você está entendendo que essa voz ela não some de você?
mas a voz que governa você é essa que te dá a direção. Presta atenção que Deus queria ensinar uma coisa íntima a José, que Deus quer ensinar a igreja também. Você sabe o que Deus estava querendo falar para José? José, a sua alma vai gritar por vingança quando eu colocar os seus irmãos diante de você, mas o meu espírito que está dentro de você vai revelar para você o meu propósito. Levanta a mão, porque o Espírito de Deus já vai revelar o propósito dele sobre a sua vida. Talvez você, como José, suportou toda a dor em oração. Talvez você é como José, suportou toda a dor em obediência. E Deus tem uma revelação para a sua alma. Você que, olha, suportou toda a dor em oração, suportou toda a dor em silêncio, suportou toda a dor sem revidar. Olha o que Deus está falando aqui. Olha, isso aqui é a revelação de Deus. Quando a sua ferida gritar por vingança, Deus virá e te revelará o propósito dele. Eu vou repetir isso aqui. Quando dentro de você, humanamente, a sua ferida gritar por vingança e por justiça, Deus virá. Você que venceu na oração, no silêncio e no jejum, não revidou, Deus virá e vai revelar para você o propósito dele, como fez com José. Sabe por quê? Eu vou repetir o que Deus falou comigo no começo, no meio e no final. Deus não desperdiça processo. Presta atenção aqui, nós vamos ver um pouquinho a história de José. É que José estava no Egito há mais de 20 anos. É uma vida, um terço de uma vida. Se você for analisar, José tinha sido traído pela sua família quando tinha 17 anos. Um adolescente. Não tinha maturidade psíquica para entender o que estava acontecendo. Se você analisar, José foi vendido como escravo por 20 moedas de prata. Se você analisar a vida de José, ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar. Se você for analisar a vida de José, ele foi esquecido na prisão por mais de 2 anos, mesmo interpretando os sonhos daqueles homens. Se você for analisar a vida de José, agora ele é um governador e segundo o homem mais poderoso do império. Tudo isso aconteceu com a vida de José. Agora, nesse texto, os irmãos de José entram na frente, na presença dele. A fome nos olhos do irmão de José, não sabendo que era José. Agora, os irmãos se apresentam até José com uma culpa no coração. Os irmãos de José se apresentam até José sem saber que é José, com medo nas suas mãos. E os irmãos de José não reconheceram José. Presta atenção aqui. José olhou para os irmãos e reconheceu o processo. É isso que eu acho lindo. A maturidade na vida de um homem não vem pela idade, vem pela intimidade que ele tem com Deus. Não importa a idade, o que importa é a intimidade que você tem com Deus. Presta atenção aqui. O óbvio seria José expor e humilhar e punir os irmãos. Era o óbvio. O céu tinha outra coisa: revelar o propósito a José. Olha que coisa linda. O poço revelou o caráter de José, mas foi o palácio que revelou o propósito na vida de José. Quando Deus começar a te exaltar, Ele vai começar a te explicar. E levanta a mão porque é profético. Está chegando o momento de Deus exaltar muita gente. E está chegando o momento de Deus te explicar o processo sobre a tua vida. E aquilo que talvez você pensa, meu Deus, que prisão, até quando eu vou ficar aqui? Aí Deus vai falar, se você venceu aqui, você está pronto para governar aqui. Presta atenção, querido, no contexto cultural. A Bíblia vai nos falar em Gênesis 45:1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e chamou: fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer,
aos seus irmãos. Eu tenho que trazer isso aqui para você, que agora José, na posição dele, ele estava complicado. Algumas pessoas íntimas, como o Faraó, conheceu a história de José. Faraó não ia colocar alguém abaixo dele para governar o Egito sem conhecer a história. Da onde que esse homem veio? Eu sei que ele tem um Espírito Santo de Deus, mas quem ele é por dentro, além do que Deus usa ele? E com certeza Faraó já sabia quem José era. E como ele foi traído, como os irmãos dele te fizeram com ele, o que aconteceu na casa de Potifar, o que aconteceu na prisão, como ele se comportou diante das adversidades, porque tem um ditado que diz o seguinte: não tem como você evitar a tempestade, mas você pode escolher os abrigos. A tempestade vai vir para todo mundo, o infortúnio vai vir para todo mundo, a forma de você se comportar na sua luta é que vai te aprovar ou não. Você presta atenção que José, mesmo em todas as instâncias, ele demonstrou o caráter de um homem que temia Deus, independente do que ele sentia. Se você for analisar aqui, no antigo Egito, tinha um problema agora que José era um governador. Qual que era o problema? Um governador não podia chorar em público. Esse que é o problema. Ele tinha que engolir o choro, ele tinha que engolir a raiva, ele tinha que engolir a insatisfação. Ele podia fazer isso no secreto, mas na frente das pessoas ele não podia demonstrar. Ele tinha que ter um vocabulário polido e não podia demonstrar emoção nenhuma, porque agora ele era um líder de alta grandeza. Se você for entender agora, chorar no Egito, na frente das pessoas, significava fraqueza. Emoção significa descontrole. E descontrole, você perde a autoridade. E José agora não podia chorar perto de ninguém, porque senão ele perderia a autoridade que Faraó deu para ele. Então você presta atenção que existia agora só uma máxima. José, ele vivia diante de uma lei. Essa lei era a lei do Código de Hammurabi. Essa lei de Código do Hammurabi, ela valia em todo o Egito. Qual que era uma das máximas do Código de Hammurabi? Olho por olho, dente por dente. Se te feriu, você fere. Se matou alguém, você mata. Se alguém te humilhou, você humilha. Então a pessoa que estava na liderança era obrigado, pela lei de Hammurabi, exercer o juízo justo. Se você for analisar, pela lei, José tinha o poder absoluto para destruir os seus irmãos. Se você for analisar, ninguém iria questionar a execução por traição. Ninguém. Ele tinha o poder. Mas só que Deus tinha outra coisa. Se você for analisar aqui, o perdão era impensável para um líder, na posição de José. Se você for analisar, culturalmente era um absurdo. E politicamente era perigoso perdoar alguém na época de José. Por que era perigoso perdoar um traidor? Porque segundo o Código de Hammurabi, segundo as leis do Egito naquela época, você não podia perdoar um traidor. Porque se você perdoasse um traidor, ele iria vir trair você de novo. E poderia trazer dano para o império. Então só tinha duas saídas para um traidor: ou era preso ou era morto. Mas José, sabendo disso tudo, ele olhou com o coração de Deus. A posição de José não deixava escapatório para perdão, mas quem governava a vida de José era outra coisa. Não era a lei de Hammurabi, era a graça de Deus que governava a vida de José. Você presta atenção que se você for analisar o texto diz: então José, não podendo conter-se diante de todos os que estavam com ele. Eu vou repetir. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele. Agora José, ele quebra o protocolo da lei de Hammurabi. Ele quebra o protocolo de ser governador, de ter autoridade, de não poder chorar.
Porque até aquele momento, 20 anos, José não chorou pela dor. José ficou com uma ferida, querido, que virou o calcanhar dele. Essa ferida que José tinha, infelizmente, era a base de cada passo. Ele não poderia chorar. Ele não teve nem tempo de chorar pelo que aconteceu com ele. E a Bíblia nos fala que então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele. Você sabe o que significa a palavra conter no hebraico? Significa Iou, Yahashou, Lerim, Apek. Eu vou repetir: Iou, Yahashou, Lerim, Apek. Não podendo conter-se. Iou, Rachou, Lerim e Apek. E Yahashou significa a capacidade, a força, o controle de represar e segurar as águas poderosas das suas emoções sem demonstrar. Então você presta atenção que 20 anos ele estava sobre essa máxima. Se você pegar a tradução literal de Iou, Rachou, Lerim, Apek, significa não conseguir represar as águas internas. Chegou o momento que ele não conseguiu represar as suas emoções. Você sabe o que eu acho lindo? Como governador e sendo um homem de grande domínio próprio, ele tinha a obrigação de represar todo o choro, toda a insatisfação, de segurar toda a turbulência emocional que ele tinha agitada dentro dele. Mas nesse momento, ele perde o controle, ele rompe a couraça, e José não perde a autoridade, porque ele chorou. Deus falou: olha, José, hoje eu preciso te tratar, vou te deixar vulnerável para tratar a tua ferida. Eita glória! Você não consegue tratar a ferida com essa couraça. Deus precisa deixar você vulnerável para você abrir a porta do seu coração para Ele ir lá e colocar azeite na tua dor. Rabandebekébia. É hora, querido, que o fardo sai da tua vida. Você presta atenção que às vezes Deus, para te curar, Ele vai te deixar vulnerável emocionalmente. Se você continuar nesse texto, Gênesis 45:1, fazeis sair daqui todo homem, e ninguém ficou com ele, quando José deu a conhecer aos seus irmãos. José chegou e falou o seguinte: saia todos desse palácio, fica só eu e esses homens. Todos tiveram que sair. Porque agora José, ele não estava conseguindo controlar as águas da turbulência emocional que ele tinha. Olha só que coisa linda. Você sabe por que José mandou todo mundo sair? Porque ele ia se revelar aos irmãos, mas ele ia se revelar na intimidade. Por quê, irmãos? Tem uma revelação aqui. Porque revelação de identidade exige intimidade. E não plateia. Eu não sei se você está entendendo. A intimidade não te expõe. E nem pode. Você resolve tudo no particular. Por que você acha que Deus fala? Clama a mim e responder-te-ei. Deus fala: o que você passa na sua vida, ninguém precisa saber, só eu preciso saber. Os seus problemas, é eu que posso resolver eles. Ninguém pode resolver. Então, se você se tornar íntimo de mim, eu sou o Deus que te sustento, eu sou o Deus que te curo, eu sou o Deus que te dou direção, e eu sou o Deus que te dou visão. E eu sou o Deus que vou fazer um plano na tua vida que ninguém precisa saber. Só eu preciso saber. Eu não sei se você está entendendo. É por isso que Deus te chama você para resolver os seus problemas pessoais, no particular, dentro do seu quarto. É o que muito crente não faz mais. Eles pegam os seus problemas, resolvem nas redes sociais, resolvem no WhatsApp, mas não resolve dentro do quarto. Presta atenção que Mateus 6,6,
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Deus está te chamando você para o particular hoje, para resolver o seu problema com intimidade. Se você não resolver as suas demandas no secreto com Deus, isso é revelação de Deus aqui. Se você não conseguir, se Deus não for suficiente para você, como Deus não é suficiente para você, você vai querer alguém para resolver o seu problema. Aí vai dar problema. Mas se Deus for suficiente para resolver o seu problema, tem uma revelação de Deus aqui. Eu estou falando com pessoas que têm Deus como suficiência. Se você não resolver as suas demandas no secreto com Deus, você vai resolver de forma que vai colocar exposto ao julgamento das pessoas que não entendem a sua dor. Só Deus entende a sua dor. Quem diz amém? Tem um ditado que diz, irmãos, quem não pode me ajudar a resolver o meu problema, também não precisa saber dele. Aí é a hora que você fala, é verdade. Quantas vezes você contou o seu problema para quem não conseguiu resolver e complicou a sua vida? Colocou você no inferno. Mas assim diz o Senhor, conta o teu problema para Ele. Vai para o quarto, vai para a intimidade. Lá Deus te conhece. Ele sabe do teu nome antes de você nascer. Ele sabe o final dos seus dias. Ele vai te ajudar a resolver o teu problema também. Assim diz o Senhor. Agora presta atenção, por que Deus preparou esse encontro surpresa entre José e os irmãos dele, sem avisar José, se José estava íntimo com Deus? José teve uma fidelidade em 6 estágios, irmãos, e permaneceu fiel a Deus nesses 6 estágios. Primeiro, no poço, quando ele foi descartado, José permaneceu fiel a Deus. Segundo, como escravo na casa de Potifar, ele foi humilhado, mas continuou fiel a Deus. Como mordomo, a mulher de Potifar vem e acusa ele de algo, pelo desejo dela, mas o que ele acontece? Ele continua sendo fiel a Deus. Na prisão, acusado injustamente, o que José faz? Ele é esquecido, mas continuou fiel a Deus. Olha só, como governador absoluto, cheio de poder, ele continua fiel a Deus, mesmo exaltado, diante da vingança que ele podia fazer, momento crucial, ele é testado, mas continua fiel a Deus. Aleluia! Ei, Jesus! Então você presta atenção, ele não mudou a sua essência quando mudou de posição. Que tem uma máxima que fala, se você quer conhecer alguém, dá poder para ele. Só que José não mudou o seu caráter, ele não muda a sua essência, porque mudou de posição. Pelo contrário, a essência de José teve uma reformulação no processo e não no palco. Ele já era antes de ser, ele já tinha antes de as pessoas ver, porque é isso que Deus faz, Ele te dá antes que alguém vê. Ele faz você ser com Ele antes de alguém perceber. Então levanta a mão, porque hoje é terça profética. Deus vai te levantar, vai fazer você ser antes das pessoas verem. E o que o povo esperava? As pessoas que conheciam a história de José. José agora vai se vingar, José vai ter um acerto de contas, agora vai vir a justiça de Deus, agora vai vir a justiça humana, agora vai ter exposição pública da traição. Mas o que Deus estava fazendo? Não era José, o que Deus estava fazendo? Curando José no processo antes do reencontro. O que Deus estava fazendo? Dando um propósito para José antes da explicação. Deus primeiro vai te dar um propósito e depois Ele vai te explicar. E se você aguentar o propósito e entender o que Deus está fazendo com você no propósito, Ele vem te explicando, vem te, argumentando de uma forma que a sua mente vai entender. Presta atenção, agora Deus estava fazendo o que? Redenção antes da vingança e usando José como salvação através da traição. Você presta atenção aqui que tem uma revelação de Deus aqui. Deus te prepara no silêncio antes de te levantar você no palco.
Estou falando com o servo de Deus aqui. E aquele que te formou no poço vai te manifestar a glória dele em você, em qualquer lugar que você andar. Presta atenção aqui, já estou acabando. Gênesis 45:3. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puseram responder, porque estavam pasmos diante da tua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, e disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, e nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Olha só que coisa linda, irmãos. Uma pessoa agora, um José maduro, um José que tinha domínio próprio, um José forjado por Deus, conseguiu ter a maior revelação que o céu podia dar para a terra. Olha que coisa linda. José não disse, eu tenho que deixar isso claro, vou deixar isso muito claro no texto. José não disse para os seus irmãos: olha, não foi culpa de vocês. Não, foi culpa de vocês sim. Foi culpa de vocês sim. Não vou romantizar o mal, vocês me fizeram mal. E José também não falou o seguinte: Deus causou o mal e por isso me trouxe. Não, quem causou o mal na minha vida foi vocês, não foi Deus. E José estava falando o seguinte: a dor que eu senti, que eu sinto ainda é real. A diferença é que vocês fizeram mal para mim, mas o meu Deus governou sobre o mal do que vocês fizeram sobre mim e me exaltou. Aí que está a diferença quando você sente muita coisa na sua vida e pensa que está sendo injustiçado. Você vai para o joelho, você vai para a oração, ao invés de você abrir a boca. E aí sabe o que acontece? O mal vem sobre você, mas Deus vem e governa o mal sobre a tua vida. E Ele faz você provar o dia mal, mas com Ele faz você passar no vale da sombra da morte, mas com Ele, eita glória, Ele faz você passar pelo fogo e você não se queima. Ele faz você entrar dentro das águas e você não se afoga, porque esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Aleluia. E agora José fala: agora pois, não vos entristeceis, nem vos irriteis contra vós mesmo, por haveres me vendido para cá. Olha só, irmãos, naquele momento José tira a armadura de governador e também tira a armadura de homem vingador. José agora, ele começa a chorar antes de falar. Eu quero trazer essa revelação. José, antes de se revelar aos irmãos, ele começa a chorar. E Deus falou: José, 20 anos, hein? Com essas lágrimas presas dentro de você. 20 anos você só sentindo sem colocar para fora. Mas eu sou um Deus que preparei a tua cura completa. Presta atenção. José agora chora antes de falar. E quando ele solta o direito de se vingar, a revelação de Deus vem sobre ele. Não sei se você está entendendo. E ele só diz isso quando os irmãos dele estão diante dele. Ele chora, larga o direito de se vingar. A revelação toma a vida dele. Ele fala para os irmãos dele: porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Profeta de Deus falando sobre a carne. O Espírito de Deus falando sobre os homens. A revelação veio sobre José. E agora José entendeu todo o propósito. E ele falou: porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vocês. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Querido, a visão só veio depois da rendição.
Oh glória! O que tentou destruir José financiou o futuro dele. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão sentindo como José, sentindo destruído em alguma área, mas assim diz o Senhor: aquilo que tentar te destruir vai financiar, eita glória, o futuro que Deus tem com você. Tem uma declaração de identidade que Deus quer que a igreja fala hoje. Você não é vítima do que fizeram com você. Eu vou repetir. Você não é vítima do que fizeram com você. Você é administrador do propósito de Deus sobre você. Eu não sei se você está entendendo. Eu vou repetir. Eu falei isso no começo e no meio. Deus não desperdiça processos. E ainda falo: quem vive por propósito não fica refém das emoções. Ele fica refém da palavra de Deus. Ele tem uma visão, ele tem a voz de Deus, ele tem aquilo que Deus entregou na mão dele. Ele não importa se é pouco ou muito, ele não importa se vai acontecer ou não. Ele está navegando no propósito da missão. E por saber disso, Deus está com ele. E Deus está com você. Fica de pé em nome de Jesus. 3 fases, querido, direto ao coração, que Deus revelou aqui, oh glória. Primeiro, o processo vai revelar quem você é, se você é de Deus ou não. A verdade vai libertar a sua alma, a verdade de Deus. A obediência que você tem com Deus vai sustentar o teu futuro. E tem uma coisa aqui: a culpa não vai te mover, o medo não vai te libertar, o orgulho não vai te governar, porque quem te governa é o Senhor. Quem te governa é o Senhor. Talvez você está querendo buscar fora o que Deus já deu dentro para você. Buscar-me-eis e me achareis. Você está procurando tanta coisa e Deus fala: para de procurar e começa a buscar. Você está procurando tanto, Deus está falando: para de procurar, começa a buscar. Por quê, Senhor? Porque se você me buscar, eu vou se revelar a você. Buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo, não é pela metade, nem um quarto, nem um terço, de todo o vosso coração. Presta atenção, irmãos. Você precisa tomar uma decisão hoje, viu? Perdoar quem te feriu, sem romantizar o mal que te fizeram, mas entregando o direito de cobrança para Deus. E aí você vai ver a mão de Deus sobre você. Essa mensagem de hoje é porque Deus quer curar você, o seu coração. Ele quer curar o seu propósito, Ele quer curar a sua missão. Ele quer curar você por dentro primeiro, para que o Espírito dele possa, meu Deus, governar sobre você. Deus está movimentando a tua alma hoje. Hoje o Senhor está entrando, agora nos palácios da tua alma, para curar feridas que você não vai conseguir. O tempo não cura a ferida, querido. Só o Espírito de Deus é que pode te curar. Só você mesmo pode tomar uma decisão, oh glória, de se curar em Deus. Coloca a mão sobre o teu coração, coloca. Eu quero orar agora sobre a tua vida, e vou profetizar uma cura, e vou profetizar algo grande do céu para você, e vou profetizar uma transformação do céu para você. Quem sabe essa prova que você está passando é Deus movendo você para fazer você ser promovido ali na frente. Quem sabe tudo isso que Deus está permitindo você passar é Deus já te preparando para um caminho novo. Algo novo de Deus vai acontecer contigo. Senhor, eu profetizo sobre a igreja agora uma cura espiritual. Eu profetizo que assim como o Senhor curou José, que o Senhor cure a tua igreja. Pai, que aquelas feridas antigas, aquela dor que vem no coração como um nó, que acabe hoje em nome de Jesus pela tua presença. Senhor, reescreve a história da vida do teu povo.
Abra um novo caminho para eles passar. Meu Deus, que a história deles a partir de agora não vai ser em cima de feridas, vai ser em cima de que eles venceram o processo com o Senhor. Pai, confirma a tua vitória e a tua bênção em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus?